Elias é um profeta, um homem de Deus, foi um profeta, um homem de Deus, que fez cair fogo do céu. Dava para ser orgulhoso, né? O homem podia ser orgulhoso por causa dos sinais e prodígios que Deus permitia que ele fizesse, né? Porém, diante de uma adversidade, esse profeta fugiu e pediu a Deus para morrer. Ele não queria mais viver, ele entrou em depressão, ele não viu mais sentido na vida. Ele ficou decepcionado porque ele falou que ele não era melhor que os pais dele. Nessa passagem do profeta Elias, ele foi para uma caverna, ele não comeu, não bebeu, entrou em depressão e clamava a Deus pela morte. Ele queria morrer, ele não queria mais viver, estava cansado. Foi uma grande decepção para ele, após ter feito cair fogo do céu, que ele fosse ameaçado pelos reis da época, Acabe e Jezabel. Então ele fugiu, entrou em depressão, parou de comer, parou de beber, desidratou, ficou na caverna e aconteceu algo, tá? Um anjo apareceu, deixou água e pão, ou seja, medicou ele, né? Hidratou ele e deixou pão. Ele falou: coma, beba essa água e come esse pão. Porque ele estava, além de deprimido, estava desidratado. Ele comeu e continuou no mesmo estado mental, mesmo estado de depressão. Aí Deus apareceu para ele. O que Deus apareceu para ele? Vou sair daqui só por causa do vento, que talvez deixe algum sonzinho de vento aí no telefone. Deus apareceu para ele e só que Deus não apareceu do jeito que a gente pensa. Primeiro veio um terremoto, depois relâmpagos, depois uma tempestade. E nós pensamos: Deus está na tempestade, Deus está no relâmpago. A gente vê nuvem, a gente pensa em Deus, trovão. Só que Deus não estava nesses eventos climáticos. De repente, quando apareceu uma calmaria, um silêncio, aí apareceu uma voz tranquila e suave, não agressiva, não ameaçadora. Uma voz tranquila e suave, um silêncio, e chegou para Elias e perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo com você? Ou seja, ele fez um tratamento psicológico com Elias. Ele ouviu Elias. Uma psicoterapia, que é o trabalho do psicólogo, o trabalho do psicanalista, do psicoterapêutico, do aconselhador, né? Que faz aconselhamento familiar, aconselhamento pastoral. Ouvir. Então Deus falou: o que está acontecendo, Elias? E Elias desabafou. Elias foi submetido a uma sessão, uma terapia. Então Elias, numa caverna, foi submetido a uma terapia psicológica por Deus, psicoterapêutica, né? E Elias falou: morreu todo mundo, dos profetas, eu não sou melhor que meus pais, os reis me ameaçaram, eu não quero mais viver, eu quero morrer, eu quero a morte, não tenho mais prazer em viver. Aí Deus, nesse tratamento psicoterápico, falou com ele: tem mais profetas além de você. Ou seja, aquele quadro depressivo, de angústia, ele teve pensamento equivocado, ele estava com a visão equivocada, tudo que entrava na cabeça dele era equivocado, ou seja, ele teve uma análise prejudicada do que estava acontecendo, da circunstância, da situação, porque ele estava num estado de grande angústia. Então o tratamento psicoterápico de Deus foi trazê-lo à realidade com uma voz calma e suave. E Deus falou: não, tem mais profetas além de vocês. Então aí já mudou um pouco a visão dele. Falar, ser submetido ao tratamento psicológico por Deus. Deus conversou: o que está acontecendo? Fale-me. Ele falou e ele falou: não é isso, outra coisa que está acontecendo. E além disso, Deus falou assim: água, deu água para ele
hidratou, deu pão. Pão é comida, comida é medicamento. Naquele tempo não tinha sertralina, sibutramina, fluoxetina, paroxetina, não tinha. O tratamento foi alimentar, tratamento psicológico. Então Deus fez o profeta Elias, ser submetido a um tratamento psicológico, com um psicólogo. Então, se alguém falar para você que psicólogo é frescura, que a terapia é frescura e não adianta nada, leia a Bíblia e veja. Deus fez isso com Elias. Deus fez um tratamento psicológico, uma terapia com Elias. E além disso, ele precisou de medicamento, precisou se hidratar, precisou se alimentar. Então, Deus fez tratamento psicológico. Deus o encorajou, palavras de coragem. Deus falou, ó, tua jornada não se encerra aqui, você ainda vai ter que ungir alguns reis ainda, você ainda vai trabalhar para mim mais um tempo, tua jornada ainda continua. Ou seja, palavras de incentivo, tratamento psicológico. Deus não falou que Elias estava de frescura. Deus não falou que Elias não tinha roupa para lavar e não tinha serviço. Deus não falou para Elias, você não tem Deus, isso é falta de Deus. Deus não falou isso para Elias. Ah, meu vizinho, minha mãe, meu pai falam que eu não tenho o que fazer, que isso é frescura. Não, não ouça eles. Deus fez um tratamento psicológico com Elias. Deus deu palavra de incentivo. Deus medicou Elias com água e comida. Então, quem falar para você em depressão que você está de frescura, que está sem Deus, mesmo que seja um cristão, essa pessoa aí é uma pessoa ignorante e pode te prejudicar. Tá? Então, não é falta de Deus. Jesus, já falei em outra oportunidade, Jesus chorou lágrima de sangue, arrebentaram as glândulas lacrimais de Jesus num momento de grande angústia, que era antes de ser crucificado, antes de ser julgado. São lágrimas de sangue. Então você que é cristão ou de outra religião, faça tratamento psicológico, procura ajuda, psicólogo, psicanalista, e procure um profissional também que medique, que é o médico psiquiatra. Então, além do profissional psicólogo, profissional psicanalista, que são vertentes diferentes, né? Mas um tratamento de uma terapia. Então, você procure uma terapia, um psicólogo, psicanalista. Procure ajuda. Se você for cristão, procure ajuda com o seu pastor. Vá no psiquiatra, que é o médico. O psicólogo não medica, ele é um profissional que não faz medicação. Quem faz medicação é o médico psiquiatra. Não é errado você procurar um psiquiatra, entendeu? As pessoas são muito ignorantes, são muito preconceituosas. Deus não teve preconceito. E as pessoas falam que você com depressão é falta de Deus. Isso é ignorância. Não escuta essas pessoas. Por favor, procure tratamento, procure auxílio. Deus mostrou na Bíblia. A Bíblia mostra tudo do homem. Tá? Deus mostrou esse evento pra gente de um profeta em depressão que queria a morte. Então ele fez tratamento psicológico, palavras de ânimo, medicou ele. Então Deus foi psicólogo e psiquiatra de Elias. Procure um psicólogo, não é falta de fé nenhuma procurar. Procure um psiquiatra para tomar medicamento se for necessário. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Não é falta de fé, não é falta de Deus. Deus não falou para Elias, você está de frescura. Deus não falou para Elias, você tem falta de Deus, você não tem serviço, você não tem o que fazer. As pessoas deviam, em vez de falar bobagem, aconselhar, marca um profissional para te tratar, para te cuidar. Por quê? Porque nesse momento de crise tem medicamento que pode controlar a crise de pessoa ter ideia de se matar. Tem medicamento. Procure Deus também.
Deus, ele nos cura. Só que Deus também permite que a gente seja tratado pelos humanos. Se Deus não tivesse dado inteligência ao ser humano, nós não íamos ter medicamento. Deus permitiu. Não é falta de Deus, tá? Então, se você está com um pensamento de se matar, de suicídio, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Há tratamento para reverter a crise. Ore a Deus, cuide da sua parte espiritual, continue com fé em Deus e não ouça as pessoas que dizem que você não tem Deus e que isso é uma frescura. Não ouça, procura tratamento, tá? Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, nós estamos no século XXI, nós estamos num avanço científico grande. Se cuide, não é vergonha nem é pecado você se tratar desse problema, que é uma alteração, tá, na mente por vários mecanismos, né? Às vezes um esgotamento, às vezes uma grande decepção, às vezes uma visão equivocada de que não tem mais jeito. Deus mostrou para Elias, não é assim que você está pensando, não, uma coisa de outro jeito. Se cuide, procura tratamento, procura psicólogo, procura psiquiatra e procure Deus, tá bom? Então, o profeta Elias, esse exemplo para a gente é um exemplo de que Deus não se importa se a gente procurar auxílio médico e psicológico para cuidar de nossas doenças. Não é vergonha nenhuma. E lembrando, quando Deus curou os leprosos, que era uma doença estigmatizada na época, ele mandou eles irem no sacerdote para confirmar a cura. Quem que era o sacerdote? Era o médico da época. Jesus não falou, você está curado, pode ir embora. Ele falou, vai lá, mostra para o sacerdote para ele confirmar a cura por escrito. Tá bom, gente? Não ouça as pessoas. Às vezes uma pessoa na ignorância prejudica mais do que ajuda. Tá bom? Procure ajuda. Fique com Deus. Um abraço.